Vamos direto ao ponto. A diferença entre um protótipo e um sistema que opera em escala planetária não é o código, é a mentalidade. Hoje a gente vai dissecar as decisões de engenharia que sustentam sistemas que lidam com bilhões de requisições. E olha, isso aqui não é teoria de livro, é a realidade de quem constrói para o mundo real. Para a gente ter uma noção do peso disso, vamos contextualizar com rigor. Em escala, simplesmente não existe decisão pequena. Uma escolha de algoritmo de serialização, por exemplo, parece trivial, né? Mas num sistema com milhões de requisições por segundo, essa decisão afeta a latência global, o consumo de CPU em data centers e, no fim do dia, a fatura de cloud. O custo do erro aqui é altíssimo, e ele é pago em dólares e, pior, em confiança do usuário. Então, a pergunta central é essa: o que de fato separa um código que funciona de um sistema que opera? A resposta, pode ter certeza, não está no novo framework da moda. Está numa mudança fundamental de mentalidade. É exatamente aqui que a engenharia de verdade começa, e a fase de prototipagem fica para trás. Então vamos lá. Primeiro princípio da escala. Cada detalhe importa. Performance não é um nice to have que se otimiza depois. É uma decisão de arquitetura que tem que ser tomada no primeiro dia. Uma escolha que parece inofensiva, tipo usar um loop síncrono onde deveria haver um processo assíncrono, pode virar um gargalo que derruba um data center inteiro sobre carga. E isso nos leva a um erro clássico que a gente vê direto no campo de batalha, o famoso controller gordo. Tratar controllers como se fossem uma lixeira para a lógica de negócio é a receita para o desastre. Em sistemas que crescem, isso não é só um pesadelo de manutenção, é um bloqueio para a escalabilidade. Testar fica impossível e a separação de responsabilidades deixa de ser um luxo acadêmico para se tornar uma questão de sobrevivência do sistema. Ok, antes de construir qualquer coisa, a gente precisa entender as fundações. Existem leis imutáveis que governam todos os sistemas distribuídos. E assim, ignorar essas leis não é uma opção, é uma garantia de falha. Vamos analisar os princípios que definem os limites do que é de fato possível. Vamos começar pelo mais fundamental de todos, o teorema CAP. Ele é brutalmente simples. Em um sistema distribuído, quando a rede falha, e pode ter certeza, ela vai falhar, é preciso escolher. É melhor que o sistema continue respondendo, mesmo que os dados possam estar temporariamente inconsistentes? Isso é disponibilidade. Ou é melhor que ele pare de responder para garantir que cada leitura veja a escrita mais recente? Isso é consistência. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo durante uma falha. E essa ilustração deixa a escolha dolorosamente clara. A tolerância a partições não é uma opção, é uma realidade da internet. Então, a verdadeira decisão é: o sistema sacrifica a consistência em prol da disponibilidade ou o contrário. Um sistema bancário, claro, vai escolher consistência. Um feed de rede social vai escolher disponibilidade. A pergunta que fica é: qual dessas duas propriedades o sistema em que se trabalha abre mão quando a rede falha? Agora, a lei de Amdahl, ela basicamente nos ensina a não desperdiçar tempo. Pensa numa linha de montagem. Não adianta nada ter uma máquina que produz 1000 peças por segundo se a próxima etapa só consegue processar uma por segundo. A lei de Amdahl formaliza exatamente isso. O ganho total de uma otimização é limitado pela parte do sistema que você não otimizou, ou seja, o foco é tudo. E o que é bem interessante nesse gráfico é a visualização desse impacto. Otimizar um componente que já é rápido gera ganhos marginais, quase irrelevantes. Mas identificar e otimizar o verdadeiro gargalo, a parte mais lenta do processo, pode resultar em ganhos de performance exponenciais. A pergunta-chave não é como otimizar, mas sim o que otimizar. Certo, com essas leis fundamentais em mente, vamos traduzir essa teoria em estrutura. A arquitetura de uma aplicação é como se fosse o esqueleto que suporta toda a carga. As decisões tomadas aqui definem a capacidade do sistema de crescer, de se adaptar e, o mais importante de tudo, de não quebrar. Esse aqui é basicamente o caminho da maturidade arquitetural que a gente vê nos projetos. Geralmente começa com a lógica toda misturada nos controllers. Depois evolui para mover isso para os models. Mas a verdadeira escalabilidade surge quando se introduz camadas dedicadas, como serviços ou ações, que isolam responsabilidades. Cada passo desse torna o código mais testável, mais fácil de manter e bem menos propenso a regressões. E é exatamente aqui que os padrões de design deixam de ser teoria e viram ferramentas pragmáticas. Precisa desacoplar a criação de objetos da lógica de negócio? Usa o Factory. Precisa enfileirar operações para execução assíncrona?
O Command é a ferramenta para isso, que é isolar a aplicação das particularidades do banco de dados, o repository faz isso. E para criar sistemas reativos a eventos, o Observer é a escolha. A arte aqui é aplicar o padrão certo para o problema certo. Beleza, vamos descer mais um nível, da arquitetura para a implementação. Um bom design não vale absolutamente nada se o código não for resiliente. É na implementação dos detalhes que os sistemas mostram se aguentam a pressão do mundo real ou se desmoronam na primeira oportunidade. Olha só um erro clássico que derruba sistemas inteiros. Quando um serviço falha, a reação ingênua é tentar de novo, na hora. O resultado? Uma estampida de requisições que derruba o serviço de vez no exato momento em que ele tenta se recuperar. A solução profissional para isso é o Exponential Backoff com Jitter. Isso significa tentar de novo em intervalos que crescem exponencialmente. E o Jitter adiciona um pequeno fator aleatório a esse intervalo. Isso evita que todos os clientes tentem de novo exatamente ao mesmo tempo, distribuindo a carga e dando ao sistema a chance de respirar e se recuperar. E além do back-off, a gente tem um verdadeiro arsenal de padrões de resiliência. O Circuit Breaker funciona como um disjuntor elétrico. Se um serviço está falhando repetidamente, ele abre o circuito e para de enviar requisições, evitando desperdício de recursos. O Bulkhead é como os compartimentos de um navio. Ele isola as falhas para que um problema em um componente não afunde o sistema todo. E o Rate Limiting é o segurança na porta. Protege os serviços de serem sobrecarregados por picos de uso, garantindo estabilidade para todo mundo. E aqui está um exemplo de código que ilustra brilhantemente o impacto de uma pequena mudança. O problema N+1 é um assassino silencioso de performance. Uma implementação ingênua, como a gente vê aqui, gera centenas de consultas ao banco. Já uma implementação resiliente, usando Eager Loading, resolve o mesmo problema com apenas 2. É literalmente a diferença entre um sistema que escala e um que morre na praia. Agora, vamos para a parte talvez mais sênior da engenharia, a arte dos trade-offs. Não existe solução perfeita. Cada decisão arquitetural é uma troca. Cada benefício vem com um custo, seja em performance, em complexidade ou em dinheiro. O trabalho de um engenheiro de verdade é escolher qual custo vale a pena pagar. Esse slide mostra um trade-off clássico. A solução B oferece 10 vezes mais escalabilidade, mas, em troca, triplica o consumo de memória e aumenta drasticamente a complexidade operacional. Qual é a escolha certa? A resposta é: depende. Depende do negócio, do time, do orçamento. Não existe resposta fácil e é por isso que essa decisão é tão crítica. E por que essas decisões importam tanto? Porque elas têm impacto financeiro direto. Em um sistema de alta receita, reduzir a latência em uma pequena porcentagem pode se traduzir em milhões de dólares. Isso justifica, e muito, semanas de trabalho de engenharia focada em otimização. O ponto crucial é saber conectar as decisões técnicas a resultados de negócio. E isso nos leva a uma pergunta fundamental para a reflexão. Complexidade é um custo. Adicionar novas camadas de abstração, novas tecnologias, tudo isso tem um preço em manutenção e em tempo de onboarding de novos engenheiros. A disciplina de um engenheiro sênior está em saber medir com dados se o ganho obtido justifica esse custo todo. Para concluir, vamos sintetizar tudo isso em uma mentalidade. Ser um engenheiro sênior não é sobre conhecer mais frameworks ou escrever código mais rápido. É sobre uma forma de pensar e de abordar problemas de sistemas complexos. Aqui estão os 3 pilares dessa mentalidade. Primeiro, previsibilidade. O sistema não tem surpresas. Ele se comporta como esperado sob carga. Segundo, recuperabilidade. Ele foi projetado para falhar e para se recuperar, de preferência sem intervenção manual. E terceiro, mensurabilidade. Tudo é observável. Se não é possível medir, não é possível melhorar ou depurar de forma eficiente. E essa frase resume a nossa discussão. O objetivo final da engenharia de sistemas em escala não é a velocidade do desenvolvimento, mas sim a confiabilidade da operação. É um jogo de longo prazo, onde cada decisão deve ser tomada com plena consciência das suas consequências futuras. E para encerrar, uma pergunta direta. Olhando para o sistema em que se trabalha hoje, é possível justificar cada decisão arquitetural importante, não com porque sempre foi assim, mas com base em princípios, dados e trade-offs claros? Se a resposta for não, o trabalho de um engenheiro sênior está apenas começando. É hora de revisitar essas decisões com o rigor que a escala exige.